Então vamos começar com uma oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos o privilégio de hoje termos nosso encontro no dia de São Pio, né? São Pio de Pietrelcina. E o nosso encontro de hoje, gente, vai continuar nós vamos continuar nos mistérios de Jesus. Então, eu queria começar a falar sobre a questão da palavra mistério, né? Que muitas vezes a gente fala dos mistérios, né? Nós vamos rezar o nosso terço, tem os mistérios do terço. Quando a gente está diante de um mistério, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o mistério nunca vai ser por nós totalmente compreendido, né? Nós nunca compreenderemos o mistério por completo, porque é um mistério, né? Então, quando nós falamos do mistério da Santíssima Trindade, então, quando nós falamos do mistério da encarnação do nosso Senhor, né? É um mistério. Então, diante do mistério, o que nos resta? Diante do mistério nos resta o silêncio e a contemplação, né? O silêncio nos leva à contemplação. Então, quando a igreja nos pede e nos coloca, né, a contemplação dos mistérios da vida de Cristo, como nós começamos no encontro passado, né? Nós tivemos um primeiro contato com os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus, né? Que são poucos mistérios, né? Nós não conhecemos tanto, não meditamos tanto sobre ele, né? Principalmente da vida oculta, mas nós temos, assim, lá nos mistérios gozosos do terço, basicamente essa meditação, né? E a partir de agora, nós começamos a meditar e a estudar, por isso que é importante que essa nossa aula sobre o catecismo, né? Essa nossa aventura em torno do catecismo da igreja, seja, na verdade, algo muito meditativo, né? Seja uma ocasião em que nós, nesse momento que nós estamos conversando aqui, de fato, estejamos em contato direto com Deus, né? Então, eu tento, nessa parte da exposição para vocês, é uma coisa que a gente tem que tentar entrar em contato com o Senhor, né? Porque diante do mistério nós silenciamos, o nosso coração está para escutar. E quando nós falamos dos mistérios da vida pública de Jesus, nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pelo batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus, então, gente, ele vai ser o quê? Ele vai dar início à vida pública de Jesus, né? Então, antes de dar início à sua vida pública, Jesus, ele se coloca na fila. Isso é uma coisa muito interessante, né? Jesus, ele se coloca na fila, junto com pecadores, com publicanos, com fariseus, com saduceus, com prostitutas, na fila para ser batizado por João Batista. Aquele batismo de conversão. Pergunta, Jesus precisava? Não, Jesus não precisava do batismo. Jesus é o Deus feito carne, é o Verbo encarnado, né? É o próprio Deus, é o Senhor dos senhores. Sem ele nada existe, sem ele nada foi criado. Ele não precisaria estar lá. Mas quando a gente fala do batismo de Jesus, nós vemos aí qual é o sentido, né? Qual é o sentido da sua missão.
Por isso que o batismo é o início da vida pública e antecipa o batismo da sua morte. Percebam que o catecismo, ele trata mesmo o batismo, a morte de Jesus como um batismo, entre aspas, né? Como um batismo. A morte de Jesus foi um batismo. Tanto é que quando nós formos estudar lá na frente sobre o sacramento do batismo, nós vamos ver que existe o batismo de sangue, né? Dos mártires, por exemplo, em que eles não eram batizados na água, mas eles eram batizados, muitos não eram batizados ainda, né? Mas eles eram batizados com a sua morte, pelo sangue. Então, gente, o batismo é o início da vida pública de Jesus, que mostra que ele é o Messias, né? Que ele é aquele que havia de vir, que é aquele que foi anunciado pelos profetas, por todo o Antigo Testamento, por toda a Antiga Aliança. Toda a Antiga Aliança foi plasmada por Deus para a vinda do Messias. Como nós vimos lá no nosso encontro passado, né? Que a anunciação de Cristo, né? A anunciação de Cristo inaugura o tempo previsto, né? A plenitude dos tempos, que está lá no número 484 do Catecismo. Então, nesse ponto, o início da vida pública de Jesus mostra que ele é o Messias, mas, ao mesmo tempo, mostra que ele é o servo sofredor, que ele é aquele que se coloca no lugar do pecador. Vejam, gente, a importância de meditarmos essa vida de Cristo no sentido do batismo de Cristo. Cristo se coloca como servo sofredor, como aquele que está por último, né? Então ele entra na fila. Tanto é que o próprio catecismo ele coloca aqui, citando a hesitação de João Batista, porque João Batista dizia o quê? Que ele não era digno de amarrar as sandálias do Cristo. E Jesus aparece lá para ser batizado. E o João Batista fala, não posso te batizar. E Jesus diz o quê? Jesus diz que tem que ser dessa maneira. E João Batista se rende, né? Porque ele é o precursor. Então, o batismo de Jesus, como toda a vida de Jesus, gente, ela é um sacramento para nós, né? Ela prefigura o nosso batismo. Então, o batismo de Jesus prefigura o nosso batismo. Ou seja, como diz aqui no número 537, né? Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, não é? Então, nós vamos voltar para aquilo que nós vimos, estamos falando direto, né? Que o batismo, ele nos torna filhos de Deus, nos torna membros do corpo de Cristo. E isso não é algo simplesmente da boca para fora, né? Quando a gente fala de que o batismo nos torna filhos de Deus, nos torna membros do corpo de Cristo, é todo muito bonito. Não, mas isso é algo, não é só algo da boca para fora, é algo que acontece na realidade. A nossa vida se configura a Cristo. E aqui tem a citação do 537 do Catecismo, que eu faço questão de ler, porque é muito, muito, muito profunda, né? Então, a primeira citação é de São Gregório Nazianzeno, né? E a segunda citação é de Santo Hilário de Poitiers. A primeira citação, olha o que diz. Pelo batismo, nos sepultemos com Cristo para ressuscitar com ele. Desçamos com ele para sermos elevados com ele. Subamos novamente com ele para sermos glorificados nele. E a segunda citação. Tudo o que aconteceu com Cristo nos dá a conhecer que, depois da imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. Adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. É aquilo que acontece com o nosso batismo. Gente, como Jesus, a vida de Cristo é um sacramento do que deve ser a vida do cristão, é um sinal daquilo que deve ser a vida do cristão. Pensemos para que tenhamos conhecimento do quê? No nosso batismo o céu se abre. No nosso batismo o céu se abre, e ao se abrir, o Espírito Santo vem e transforma a nossa vida, nos conformando à vida de Cristo. E uma coisa muito interessante que eu deixei para o final, agora, quando fala do batismo de Cristo, no número 536, lá na última frase, no batismo de Jesus, abriu-se o céu.
que o pecado de Adão havia fechado. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito Santo. Prelúdio da nova criação. Prelúdio da nova criação. Gente, enquanto Adão, né, o primeiro Adão, ele é da primeira criação, o novo Adão, ele santifica. Gente, quando Jesus ele vai nas águas do Rio Jordão, ele santifica as águas. Para quê? Para que essas águas fossem, no decorrer da história da igreja, o prelúdio da nova criação. No batismo, nós somos novas criaturas, nós somos criados novamente. Então, percebam que há uma efetiva modificação do nosso ser. Nós não nascemos filhos de Deus, no sentido de filhos de Deus, no sentido de filhos em Cristo, como eu já expliquei. Mas nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então, é muito importante essa meditação no batismo de Jesus. Por isso que quando a gente reza os mistérios luminosos, São João Paulo II coloca como primeiro mistério o batismo de Jesus. Olha o tanto de riqueza que nós podemos meditar nesse primeiro mistério, né? Como que nós nos configuramos de Jesus. E aí nós temos um outro mistério, que é a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, notem, a tentação de Jesus ocorreu porque Jesus, ele tinha pecado? De maneira alguma. Por isso que a gente tem que notar uma coisa. A tentação, gente, existe porque existe um tentador. Tá? A tentação existe porque existe um tentador. Jesus não tinha concupiscência, fruto do pecado original. Jesus não tinha concupiscência, mas ele foi tentado. Por que ele foi tentado? Porque há um tentador. Isso nós não podemos nos esquecer. E aí nós vamos nos voltar novamente para Efésios 6, que nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas contra as forças infernais, contra principados e potestades, não é? Então aqui, a vida de Jesus mostra isso. Como nós sabemos, a vida de Jesus é um sacramento para que nós nos conformemos a ele. Nós temos que saber que existe o tentador. Além disso, existe a nossa concupiscência, né? Então nós temos os inimigos, né? Os inimigos é o mundo, a carne e o diabo, né? Nós temos a concupiscência que vai do mundo e a carne, nós temos o diabo também, tá? Então, a tentação de Jesus, notem, foi fruto do Espírito Santo. O Espírito levou Jesus ao deserto. Por quê? Para que ele se conformasse em tudo a nós. Para que ele passasse por tudo. Lembra aquilo que eu disse? Que aquilo que não foi assumido não é redimido? Não foi redimido? Jesus assume tudo. Por quê, gente? Ele recapitula em si. Faltou um i aí no recapitula. Ele recapitula em si Adão e o povo de Israel. Gente, enquanto Adão desobedeceu, Jesus, ele obediente, vai ao deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado durante 40 dias. E como o povo de Israel foi tentado durante 40 anos no deserto, Jesus, para rebater a desobediência do povo, porque nós sabemos que na história do povo de Israel, o que acontece? Na história do povo de Israel, acontece o quê? A desobediência. Né? A desobediência. Eles desobedeceram, eles fizeram bezerro de ouro. Foi assim, uma loucura. Tanto é que a gente, lembrando a história do povo de Israel no deserto, o que Moisés, inspirado por Deus, sob o mandamento de Deus, ele fez quando o povo estava sendo morto pela serpente? Ele fez uma serpente de bronze e elevou para que todos aqueles que olhassem para a serpente fossem salvos. Isso é uma figura. O que aconteceu no deserto foi uma figura, e o próprio Cristo fala isso. Assim como a serpente foi elevada no deserto, o Filho do Homem será elevado para que todos aqueles que nele creem sejam salvos. Então, assim, tudo que se passou na Antiga Aliança, Jesus recapitula. Jesus, ele reencabeça. Lembra que eu falei que recapitulação significa
reencabeçar, porque caput em latim significa cabeça. Jesus, ele toma sobre si. Quando a gente fala que Jesus tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si todo o pecado, é isso. Ele toma sobre si. O próprio Deus, ele vem e toma sobre si todos os pecados, todos esses 40 anos de Israel, essa desobediência de Adão, porque a obediência suprema vence o diabo. Gente, isso é muito importante, porque vejam lá no 540, a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, oposta à que lhe propõe Satanás. Como que propõe Satanás? Satanás, gente, propõe que Jesus fosse o Messias da forma que o povo de Israel esperava. O Messias, que era um Messias eminentemente político, um Messias que libertasse o povo de Israel daquela servidão, né, dos romanos, que libertasse meramente aqui, essa terra, um paraíso terrestre. Né? E nós sabemos que existem ideologias que até hoje defendem o paraíso terrestre. Ideologias ateias, que não acreditam em Deus, até hoje defendem o paraíso terrestre. Era isso que Satanás queria, né? E que os homens desejam atribuir-lhe, né? Então, oposta que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe, que é aquele reinado terrestre. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós. Gente, essa palavra, essa frase é importantíssima. Cristo venceu o tentador por nós. E aqui é citado o texto de Hebreus, né? De fato, não temos o sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, sem todavia pecar. Jesus não é aquele que veio implantar o reino eterno? O reino, ele é o filho de Davi, né? O rei, gente, se nós formos ver na história, o rei é aquele que batalha pelo seu povo. E foi o que Jesus fez aqui. Ele venceu o tentador pelo seu povo. Isso é muito importante, é interessante. E aqui é algo que nós temos que ver que o que nós vamos fazer? Nós passamos por tudo isso na quaresma. Foi o que coloca aqui o catecismo. A igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. E aí, como Jesus ele fez tudo isso ele foi obediente ao extremo, né? A obediência suprema que vence o diabo. É a obediência, é a humildade. O que o diabo disse para Jesus? Eu te dou todos esses reinos, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Ou seja, o poder, a soberba, isso não vence. O que vence é a humildade. O que vence é a obediência suprema a Deus. E se nós formos obedientes, como Jesus foi obediente, e por isso que nós fazemos os exercícios quaresmais, por que na quaresma a igreja nos pede o jejum, a penitência e a oração? Por quê? Né? E a caridade. Para que nós nos conformemos a Jesus. Para que nós exercitemos a nossa obediência. Ah, mas será que... Nossa, mas eu tenho que deixar de comer carne nas sextas-feiras? Sim. A igreja nos pede isso por quê? Para a gente exercitar a nossa obediência. Mas aí, o que acontece? Ah, mas é só... é uma coisa... isso é muito, muito controverso, né? Mas não pode comer carne na sexta? Pode. Desde que nós, como temos, isso a igreja nos permite, que a gente faça uma outra penitência. Então, por quê? Para que nós sempre tenhamos em nós aquela sensação de que nós estamos nos colocando como adoradores da paixão do Senhor. Na sexta-feira, a gente tem a paixão do Senhor, né? Nós sempre nos recordamos da paixão do Senhor, tanto é que o mistério do terço que nós rezamos na sexta-feira são os mistérios dolorosos. Então, se nós
fizermos uma oração, nos colocando em obediência à igreja de contemplarmos os mistérios de Jesus, nós estamos o quê? Nós comutamos aquela... Nós podemos comer carne daí, né? Mas, enfim, a quaresma é isso, tá? Então, nós meditando os mistérios da tentação de Jesus, nós vamos estar nos colocando como servos obedientes do Senhor. Aí nós temos o quê? Nós temos aquele terceiro mistério do terço luminoso, né? Que é o mistério da anunciação do reino de Deus, né? E o que é a anunciação do reino de Deus, gente? O reino de Deus nada mais é, e está lá no número 541, que muitas vezes a gente fala, o reino de Deus, o reino de Deus já está entre nós. Gente, o reino de Deus é a igreja. Olha o que diz aqui o 541. A vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Lembra? Nós estamos falando toda vez, porque Deus nos quer participantes da natureza divina. E como ele faz isso? Ele realiza tal intento reunindo os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Esta reunião é a igreja, que é na terra a semente e o começo do reino de Deus. De novo, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. Ele realiza tal intento, reunindo os homens em torno de seu Filho Jesus Cristo. E esta reunião é a igreja, que é na terra a semente e o começo do reino de Deus. Gente, a igreja já é a semente e o começo do reino de Deus. Por isso que nós separamos a igreja em igreja militante, que é a igreja que nós vivemos aqui na terra. A igreja militante, que tem como seu chefe, nós vamos ver daqui a pouco, como cabeça aqui na terra, né? Vamos dizer assim, como pontífice, né? Aquele que constrói a ponte, o Papa, né? Então, a igreja militante com o clero, com os leigos, com todos os religiosos, religiosas, nós fazemos parte dessa igreja militante. Nós temos a igreja padecente, que é a igreja no purgatório, que já está a caminho do céu. Que já estão, essas pessoas que estão no purgatório, essas almas que estão no purgatório, já estão só no caminho do céu, já estão salvas, né? Uma coisa que nós vamos ver lá na frente também, né? Sobre o purgatório. Mas essas almas já estão salvas, elas já estão no caminho do céu. E a igreja triunfante. Quando a gente, então, fala de reino de Deus, nós já estamos falando de tudo isso, gente. Nós estamos falando da igreja que Deus quis dar aos seus filhos. Então, pessoal, é aquilo que nós vimos já na aula passada. Quem não reconhece a igreja como mãe, não reconhece a Deus como pai. Está lá na questão número 30 do compêndio. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Uma citação de São Cipriano. Gente, por quê? Porque a igreja é o reino de Deus, é a semente do reino de Deus que foi plantada. Quando Jesus fala que o reino de Deus já está entre nós, é isso. Porque ele, né? Ele já prefigura o reino de Deus. Porque a igreja é o quê, gente? A igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja, como um todo. Percebem? Então, é muito interessante, é muito bonito isso, e isso nos faz cada vez mais o quê? Ter amor pela igreja. Porque ter amor pela igreja é ter amor pelo reino. Porque a igreja faz nascer os filhos de Deus pelo batismo. A igreja, pelos sacramentos, nada mais é do que a continuidade da encarnação de Cristo. Gente, a igreja é a continuidade da encarnação de Cristo. Por isso que os sacramentos, eles têm que ser feitos, eles têm que ser realizados com sinais visíveis, né? Sinais visíveis. Quando nós falamos da água de batismo, nós falamos do óleo do crisma, nós falamos do pão da Eucaristia, né? E todos os outros sacramentos precisam da presença, né? Por que não é possível se confessar via Google Meet? Porque é necessária a presença do sacerdote.
e do fiel juntos. A presença é essencial, porque é a presença de Cristo. Jesus, por que Jesus tocava nas pessoas para curar? Porque ele tinha um corpo. E ele deixou o corpo dele aqui, que é a igreja. Então, gente, é muito importante nós termos um amor cada vez maior pela igreja, porque um amor cada vez maior pela igreja é um amor cada vez maior por Cristo. É um amor cada vez maior por Cristo. Nós não conseguimos ser cristãos sem comunidade. Nós não conseguimos ser cristãos sem igreja. Aquela conversa de que, eu não preciso ir para a igreja, eu rezo em casa, sinto muito. É uma farsa, tá? A igreja, portanto, o reino de Deus, portanto, é para quem? É para todos os homens. O reino de Deus é para todos os homens. Deus não criou a sua igreja para um séquito, para um grupo de pessoas, ou só para o reino de Israel, só para o povo de Israel. Não. Tanto é que o povo de Israel era o povo escolhido, mas Jesus, ele disse o quê? Primeiro vamos para o povo de Israel. Claro, é o povo que foi escolhido por Deus, mas depois para todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, diz o Senhor. Então, é para todos os homens. Mas como que nós acolhemos o reino de Deus, gente? Nós acolhemos o reino de Deus se nós acolhemos as palavras de Jesus. Quando nós acolhemos a palavra do Senhor, que é acolher o próprio Senhor, nós acolhemos o reino de Deus. Então, assim, uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado. Ao acolher a palavra de Jesus, nós sabemos, desde o início do nosso curso sobre o catecismo, que a palavra do Senhor, ela foi transmitida de que forma? Oralmente, aí nós temos a tradição, né? Com T maiúsculo, né? A tradição com T maiúsculo, né? Que é aquilo, é a palavra do Senhor. Ela foi transmitida oralmente e por escrito. São as Sagradas Escrituras. E nós temos o magistério também. Então, acolher a palavra de Jesus é acolher tudo aquilo que a igreja nos ensina. Porque, veja, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a continuidade da encarnação de Senhor. Então, se nós acolhermos a palavra de Jesus, nós temos que, para acolhermos a palavra de Jesus, nós temos que acolher tudo aquilo que a igreja nos diz. E tudo aquilo que a igreja nos diz é tudo, não é parte. Nós não podemos escolher aquilo que a gente acredita, vocês estão entendendo? Nós não podemos escolher. Quando nós chegarmos aos estudos sobre os mandamentos, isso vai cair muito forte no nosso coração, gente. Porque é uma coisa que nós, meditando na nossa vida, nós vamos perceber, nossa, será que eu acolho tudo aquilo que a igreja me diz? Toda a palavra que Deus nos dá, será que eu acolho? Então, isso depende do quê? Depende da humildade. Pessoal, quando nós acolhemos o reino de Deus, significa que nós estamos acolhendo com humildade. Nós não conseguimos acolher, nós não conseguimos aceitar o reino de Deus, a palavra do Senhor, sem sermos humildes. Por quê? Lembremos dos mistérios que nós passamos agora. O batismo de Jesus. Jesus, ele foi extremamente humilde. Ele se colocou na fila com pecadores. A tentação do Senhor. O diabo quis colocar Jesus como o dono desse mundo. Porque a gente sabe, a igreja nos ensina, o próprio Senhor nos diz que ele veio nesse mundo para vencer o príncipe deste mundo. Então, Jesus, ele não. Eu acolho, o meu reino é um reino de humildade, né? O meu reino é um reino de humildade, né? Então, acolhe o reino de Deus quem acolhe com humildade. Então, aquilo que nós devemos ter, qual que é a nossa atitude perante a palavra do Senhor? Humildade. Acolhermos com humildade. Né? Então, aqui, o que é acolher com humildade? É ser pobre de coração, gente. É o que diz lá o 544. O reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram com o coração humilde.
Por isso que Jesus, ele fala que ele é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Por isso que Jesus declara os pobres bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Aos pequenos o Pai se dignou de revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos, diz lá o 544. Jesus compartilha a vida dos pobres, desde a manjedoura até a cruz. Conhece a fome, a sede, a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no reino de Deus. Então vejam, gente, que é tudo humildade. Nos colocarmos, sermos pobres, né? Além disso, nós temos o quê? Ao acolhermos o reino de Deus, com humildade, é necessário, vai se mostrar necessário e vai se colocar de forma, assim, uma condição necessária a nossa conversão, a mudança de vida, né? E aí nós estamos no terceiro, não bastam palavras, são necessários atos. Então, assim, Jesus convida os pecadores para entrar no reino de Deus. Os pecadores. Até os fariseus. Até os mestres da lei, que queriam apedrejar a mulher adúltera, eles, ao serem confrontados com Jesus, e Jesus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ninguém ficou, a começar dos mais velhos. Por quê? Porque eles têm ciência que são pecadores. Nós temos ciência que nós somos pecadores? O mundo de hoje, isso é muito triste. O mundo de hoje coloca a seguinte situação, que tudo que a gente faz tá certo. Não, o que importa é ser feliz. O que importa é você fazer aquilo que te deixa feliz, aquilo que é legal e tal. Nada tá errado. É o relativismo cultural. É a ditadura do relativismo que denunciava o Papa Bento XVI. Ou seja, tá tudo certo. Pessoal, percebam que hoje a confusão que nós temos até dentro da igreja. As pessoas não mais vão buscar confissão. As pessoas não buscam mais se confessar porque, eu não mato, eu não roubo. Por que eu vou me confessar? Perceba que as pessoas, isso eu me incluo, tá? Eu me incluo, nós vivemos nessa cultura. No sentido de que é tão difícil, eu não sei se isso é só comigo, mas é tão difícil a gente fazer um exame de consciência. É tão difícil a gente se reconhecer pecador. É tão difícil a gente chegar e se colocar numa posição de que, olha, eu não presto mesmo, né? Eu faço tanta coisa errada, mas não. É difícil, é difícil. A gente se coloca numa posição de muita soberba. Uma posição assim, não, mas tudo a gente tenta se justificar, vocês perceberam isso? Tudo nós tentamos nos justificar, nós queremos justificar porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo. Tudo é algo que a gente tenta colocar um pano quente em cima. Então, a gente, por exemplo, no ato penitencial na missa, é algo que eu estou tentando fazer um exercício, isso de uns meses para cá, de no ato penitencial, me colocar mesmo numa situação de, Senhor, às vezes eu nem sei quais são os meus pecados, mas me perdoa. Às vezes eu nem sei por que eu estou aqui pedindo perdão, mas me perdoa porque eu sei que eu sou pecador. Eu acredito nas suas palavras. Eu não tenho a capacidade ainda de ver, de enxergar todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, todas as minhas misérias. Eu não tenho essa capacidade porque o mundo me cega. Porque o barulho do mundo nos cega. Mas me dê o perdão, porque eu sei que eu preciso ser perdoado. Tá? Então, gente, isso vai fazer com que a gente mude de vida. O reino de Deus é para quem muda de vida. Olha o que diz aqui o 546. Ele exige, no entanto, também uma opção radical. Olha, gente, eu grifei com todas as letras aqui no meu catecismo. Ele exige uma opção radical. Há um convite para o banquete nupcial do Cordeiro, como diz aqui, mas exige uma opção radical. Ou seja, para adquirir o reino, é preciso dar tudo. As palavras não bastam. São necessários atos. E aí que vem
todas as parábolas de Jesus. A gente começa a entender quando Jesus anunciava o reino pelas parábolas. Tá? Ele coloca aqui: nós acolhemos a palavra como um solo duro ou como terra boa? O que a gente faz dos nossos talentos recebidos? Percebam, gente? Aquilo que a gente recebe, o que a gente está fazendo para dar? Primeiro, antes de receber, nós estamos recebendo? Ou o solo do nosso coração é duro? Nós somos duros, nós temos um coração duro, como Jesus acusava os fariseus, que eles tinham uma dureza de coração. Percebam que nós precisamos mudar de vida. Para acolhermos o reino de Deus, é necessário a mudança de vida, com atos. Nós precisamos atos, né? Como diz Santiago, né? Não basta fé, nós precisamos de obras, tá? Então, o reino de Deus é para todos os homens, mas aqueles homens que acolhem a palavra de Jesus com humildade, e ao acolhermos com humildade, nós mudamos de vida, e mudamos de vida não só com palavras, mas com atos. E os sinais do reino? O que são os sinais do reino, gente? Os sinais do reino são os milagres que Jesus fazia, né? Os milagres tanto de cura, de leprosos, de cegos, como os exorcismos, né? A expulsão dos demônios. E os milagres, eles atestam o quê, gente? Eles atestam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Tá o filhos aqui, né? Mas é só filho. Jesus é o Filho de Deus. Então, isso é um milagre. São sinais. Lembram daquela passagem que João Batista, ele pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar, né? Senhor, João Batista pediu para te perguntar se o Senhor é o Messias esperado, aquele que há de vir. E Jesus fala o quê? Fale para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são curados. Ou seja, os sinais do reino. Isso atesta o quê? Atesta que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus feito carne. E aí vem, gente, a igreja é a continuação da encarnação, é a continuação do Cristo, não é? Lá em João, capítulo 14, versículo 12, olha. O que Jesus disse? Jesus disse que aqueles que creem nele farão sinais ainda maiores. E nós vamos ver o quê? No decorrer de toda a história da igreja, o quê? Milagres. Milagres que atestam o quê? Que atestam que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja católica apostólica romana é a igreja do Senhor. E aqui eu tenho até, eu deixei de lado aqui, eu tenho alguns livrinhos aqui. Esse livrinho aqui, por exemplo, Os Milagres Maravilhosos, Os Mistérios dos Milagres Maravilhosos aqui. Essa autora, Joan Carol Cruz, ela é especialista em narrar milagres. Então, aqui tem, durante toda a história da igreja, né, são vários milagres de santos, né, que ressuscitaram mortos, santos que tinham influência sobre a natureza, e outros tipos de maravilhas, né? Eu tenho um outro livrinho aqui, de santos que ressuscitaram mortos, né? É um livro de 330 páginas só de história de santos no decorrer da história que ressuscitaram mortos. Por que tudo isso? Por que os milagres acontecem até hoje dentro da igreja? Por que hoje, ao comemorarmos São Padre Pio de Pietrelcina, nós comemoramos com tanta devoção? Pela humildade dele, pela obediência dele, e, diante de todo esse acolhimento do reino de Deus pelo Padre Pio, os milagres que ele fazia, na verdade, nada mais é do que atestar que nós somente iremos ingressar no reino de Deus se nós nos fizermos pobres. Então, gente, olha o que são as histórias dos santos. As histórias dos santos nada mais são do que o sinal do reino, porque os santos, gente, eles fizeram milagres no decorrer da vida. Mas os milagres eram o principal? Não. Os milagres sempre apontam. Gente,
a Bíblia chama os milagres de Jesus de sinais, não é por um acaso. Não é por um acaso que são chamados de sinais, tá? Porque o sinal, ele é para apontar para o reino de Deus. Portanto, os milagres, eles servem para isso. Tanto é que Jesus não veio aqui para trazer a cura para todo mundo de forma definitiva. Olha o que diz o 549. Ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, injustiça, doença e morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. De novo, ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, injustiça, doença e morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus e causa todas as suas escravidões humanas. Então vejam, gente, os milagres, eles são sinais messiânicos, meramente sinais que, no fundo, mostram que Jesus veio nos libertar do pecado. Mostram que Jesus veio nos libertar do pecado. E, mesmo que Jesus viesse curar a todos, por isso que ele não veio curar a todos. Vou explicar o porquê. O catecismo, o catecismo explica o porquê, né? Só vou repetir. Porque, mesmo com os milagres, muita gente não se converte. Gente, quantas mil pessoas viram o milagre do sol em Fátima no dia 13 de outubro de 1917? Foram mais de 70 mil pessoas que assistiram. Quantos se converteram? Nem todos se converteram. Muitos não se converteram mesmo vendo os milagres. Quantas pessoas não viram curas do Padre Pio? Quantas pessoas não veem milagres que acontecem até hoje em Lourdes? Milagres assim que são espantosos. Curas maravilhosas. E as pessoas não se convertem. Por quê? Porque os milagres, Jesus não veio fazer milagre para salvar todo mundo e tal. Por isso que, às vezes, isso é uma falha do mundo moderno também, né? Não só do mundo moderno, mas Jesus até mesmo falava que as pessoas iam atrás dele por causa dos pães e dos milagres, das curas que ele fazia, né? Só a vida terrestre. Mas muitas vezes a gente se preocupa muito com por exemplo, diante de uma doença. Nós sofremos diante de uma doença e muito. Nós queremos a cura, e é lícito que queiramos a cura. É justo que queiramos a cura. Sim, é justo. Mas nós não podemos simplesmente querer a cura daquela doença. Nós não podemos simplesmente olhar e pedir um milagre para curar aquela doença. E pronto, acabou. Não. Por quê? Porque o milagre, ele serve como um sinal para a salvação. Um sinal para a nossa salvação. Um sinal do reino. Porque nem todo milagre converte. Tanto é que os milagres de Cristo foram ocasião de escândalo. Gente, a citação que o catecismo coloca aqui é de João 11, 47 e 48. Vocês se lembram que essa citação é a citação da ressurreição de Lázaro. Logo depois da ressurreição de Lázaro, o que os fariseus e os mestres da lei decidiram firmemente? Matar Jesus. Olha que coisa. Depois do milagre da ressurreição de Lázaro, eles falaram, esse homem está fazendo muito milagre, esse homem está fazendo muitos sinais, daqui a pouco muita gente vai acreditar nele, nós temos que matá-lo. Percebam que é algo que mostra um sinal de contradição, porque Jesus, é aquilo que nós vimos dizendo, que o catecismo vem nos ensinando desde o início, Jesus, ele vem como um sinal de contradição. E aqui diz o 550, o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus, diz Jesus lá em Mateus
12, 28. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do domínio dos demônios. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. Então vejam, o advento do reino, ele derrota o reino de Satanás. E os exorcismos nada mais são do que um sinal. Eles antecipam a vitória de Jesus sobre o reino de Satanás. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. E aí o catecismo ele fala aqui, olha, Deus reinou do alto do madeiro. E aí me lembra aquela passagem de Paulo, quando São Paulo diz que a cruz é loucura para o mundo, né? A cruz é loucura para o mundo. Por que a cruz é loucura para o mundo? Olha o que diz o catecismo. Deus reinou do alto do madeiro. Deus reinou do alto do madeiro. Gente, isso é algo assim que contradiz todo o espírito mundano, não é? Vamos lá, então nós vimos que o reino de Deus tem como semente a própria igreja. E o reino de Deus tem como semente a própria igreja, e Jesus instituiu a sua igreja com os 12 apóstolos, né? Jesus instituiu a sua igreja sob o fundamento dos apóstolos, né? O fundamento dos apóstolos, que são o quê? Que eles são partícipes da missão e da autoridade de Jesus. É o que diz o 551. Olha o que diz o 551. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens, em número de 12, para estar com ele e para participar de sua missão e lhes dá participação em sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Aí nós estamos falando do magistério, nós estamos falando da tradição. Então, gente, vejam, olha o que diz aqui em Lucas 22, 29 e 30. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber a minha mesa no meu reino, e vos sentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lembram que eu falei da tipologia? Ou seja, o Antigo Testamento é revelado pelo Novo Testamento. E o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Gente, por que Deus, ao formar o seu povo escolhido, ele cria 12 tribos de Israel? Os 12 filhos de Jacó. Porque o Senhor já antevia que sua igreja iria ser formada sob o fundamento dos 12 apóstolos, que receberam a missão e a autoridade do Senhor. Por isso que a igreja é uma hierarquia, não é uma democracia. Por quê? Quem recebeu a missão e a autoridade foram os apóstolos, que são sucedidos pelo colégio apostólico, que são os bispos. Presidido por quem? Pelo Papa. E aí vem o 552, né? No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, olha o que diz o catecismo, gente. Cristo, pedra viva. Quem é a pedra viva? É o Cristo, né? Quem construir a sua casa sobre a rocha é o Cristo, né? Aqui. Mas o Cristo, pedra viva, garante a sua igreja, construída sobre Pedro, a vitória sobre as potências da morte. Aí nós temos o quê? As chaves do reino, né? As chaves do reino. Então, aqui, Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender essa fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Então, as chaves do reino estão na mão de Simão, chamado por Cristo de pedra, Pedro, né? Cefas.
que tem uma autoridade específica, gente. Gente, isso não é a igreja que inventou, foi o próprio Cristo que deu uma autoridade específica para quê? Para absolver os pecados. É o que diz lá o 553, o poder das chaves, né? Olha o que diz lá, o poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Isso é confiado ao Papa, que Jesus confiou essa autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Gente, então, a última palavra sempre vai ser do Papa. Né? Nós vamos ver mais para frente a questão da infalibilidade papal, tudo isso, mas toda essa doutrina sobre infalibilidade papal, do Concílio Vaticano I, vem aqui. Não é algo que foi inventado. O próprio Cristo já deu isso para a igreja. Mas por que, gente? Por que temos essa hierarquia na igreja? Por que nós temos toda essa base, né? É para nos voltarmos àquilo que vimos lá no início, para defesa e para transmissão do depósito da fé. Jesus transmitiu a fé para os seus apóstolos, que, por conseguinte, transmitiu para os demais. E aí surge a igreja, que vai para o mundo inteiro, transmitindo esse depósito da fé, essa revelação que é o próprio Cristo. Tá bom? Então, isso é muito importante, tanto é que até os nossos irmãos evangélicos, eles não podem discordar disso da gente, né? Que a revelação, ela se encerrou quando? Quando da morte do último apóstolo. Por que a revelação não se encerrou com a morte de Jesus? Por quê? Porque Cristo quis deixar a sua igreja. E aí uma outra coisa que a gente pode pensar. Se Jesus veio nos salvar pela sua morte e ressurreição, né, nós sabemos que, no fundo, o cume da missão de Jesus foi sua paixão, morte e ressurreição, que é o centro da nossa fé, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, os mistérios da vida de Jesus, o mistério pascal, é o centro da nossa fé. A morte e a ressurreição. Por que, então, se Jesus veio salvar, por que quando ele já não nasceu, né, nasceu pequeno, né, em Belém, por que o Senhor pediu para José para levar Maria e o Filho de Deus para o Egito? Por que Jesus não foi morto naquele momento? Por que Jesus não foi morto quando ele estava lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, e ele fala que a palavra de Isaías, naquele momento, foi cumprida sobre ele, e os seus próprios cidadãos da época, concidadãos, quiseram matá-lo, levaram numa colina, mas Jesus passou no meio deles e não foi empurrado da colina. Que a intenção deles era empurrar e matar Jesus. Por que não fizeram isso? Porque não era momento, porque Jesus não era o momento, porque não era a hora dele. Quando Jesus fala, ainda não é a minha hora, é por isso. Porque o Senhor quis instituir a sua igreja, gente. Ele quis instituir a sua igreja. E, vejam, ele quis comer ansiosamente a última ceia com seus 12 discípulos, com seus 12 apóstolos. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele deixou o memorial do seu corpo e do seu sangue. E quando a gente fala de memorial, nós estamos falando em tornar presente. Algo que torna presente. Hoje, a missa existe porque Cristo, ele quis passar por tudo isso, ele quis instituir a sua igreja e ele quis deixar para a eternidade o pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue, tá? Então, vejam, isso é o mistério de Jesus que nós só devemos contemplar. Contemplar no silêncio e deixar Jesus falar conosco. Por isso que, gente, que ao obedecermos o que a igreja diz, nós estamos obedecendo o próprio Cristo. Não são palavras de homens. Quando nós lemos o catecismo, e quando o Papa diz que aqui é um fiel depósito da fé,
nós temos aqui uma garantia, e esse estudo do catecismo é isso, é uma garantia de que nós estamos recebendo e meditando e contemplando o quê? Aquilo que Deus revelou. O próprio depósito da fé. Aqui. É a nossa fé. Que nós temos que obedecer, né? A obediência da fé. O que é a obediência da fé? A obediência da fé é nos rendermos a essa verdade. A essas verdades. Por mais duras que sejam. E nesse mundo de hoje, são duras. Mas com a fé e com a graça, nós vencemos, tá? Continuando. O próximo mistério, a transfiguração. Na transfiguração, gente, o que acontece? Na transfiguração, isso mostra o quê? Mostra que Jesus, na transfiguração, na verdade, é a Trindade se mostrando, né? O Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito na nuvem clara, tá? Jesus é a Trindade. A transfiguração é a Trindade se mostrando naquele momento. Como aconteceu no quê? Como aconteceu no batismo. E aqui é interessante, olha o que diz o 556, né? No limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. O que aconteceu no batismo? Antes de começar a vida pública, houve uma manifestação divina naquele momento, em que os céus se abriram, né? A voz do Pai disse: eis o meu Filho amado, no qual eu coloco todo o meu amor, né? E aparece a pomba do Espírito Santo. Na transfiguração, que foi antes da Páscoa, antes do mistério pascal, o que acontece? O Senhor sobe ao monte, né? Que isso já antecipa a subida ao Calvário, e o Pai fala novamente, o Filho está presente e o Espírito se mostra naquela nuvem clara. Percebo, então, que a transfiguração, ela vai dar início a quê? A Páscoa. Por isso que a transfiguração, gente, Jesus, ele mostra a sua glória divina. Por que Jesus mostra a sua glória divina, gente? Porque para os discípulos, Pedro, Tiago e João, que estavam lá, né? Que Pedro até fala, mestre, bom estarmos aqui, né? Tem até aquela música bonita do Padre Joãozinho, né? Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, na alegria e na paz. Essa música é linda, né? Por quê? Porque é bom estarmos com Cristo. Mas Jesus fala, não, é ótimo, é bom, mas eu tenho que passar pela cruz. A transfiguração, gente, foi uma demonstração misericordiosa de Deus para com os seus apóstolos. Para que eles, no momento em que vissem a paixão e a morte do seu Senhor, eles crescem na ressurreição que viria 3 dias depois. Porque a transfiguração já antecipa a ressurreição. E essa citação aqui da liturgia bizantina, que está no 555, é maravilhosa. Olha o que diz aqui. Vós vos transfigurastes na montanha, e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória, Cristo Deus, para que, quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária, e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Isso faz parte da missa bizantina, tá, gente? Olha que coisa linda. Por quê? Jesus se transfigurou na montanha para que os discípulos contemplassem a glória de Deus e que eles vissem, quando Jesus fosse crucificado, e compreendessem que essa paixão, que essa crucificação era voluntária. Que se o Senhor quisesse, pela sua glória, pelo seu poder, ele não precisaria da cruz, mas ele quis passar pela cruz. Por quê? Para que os apóstolos anunciassem ao mundo que Jesus é verdadeiramente a irradiação do Pai, gerado, consubstancial ao Pai. Percebam, gente? Olha que maravilha. A transfiguração, então, nos mostra isso. E olha o que diz lá o 556, continuando, né?
foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. Então, o batismo de Jesus, pelo batismo de Jesus, foi manifestado o mistério da primeira regeneração, que é o nosso batismo. A transfiguração de Jesus é o sacramento, é o sinal da segunda regeneração, que é o quê? A nossa própria ressurreição. Então, nós temos o quê? A nossa ressurreição, ela está sinalizada pela transfiguração de Jesus. Tá lá. Se o batismo mostra a nossa primeira regeneração, que é o batismo, a transfiguração mostra a nossa segunda regeneração, que é a nossa ressurreição gloriosa, em que nós nos configuraremos a Cristo. Lembram aquilo, gente? Nós somos convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Percebam vocês que todo o catecismo, e eu não vou me cansar de repetir isso, toda a nossa fé, ela tem uma palavra-chave, que é nos fazer participantes da natureza divina, que é aquilo que o meu autor atualmente preferido, né, dos vivos, né, diz, o Christopher West, Deus tem uma mensagem para nós. Deus quer casar conosco, quer se casar conosco. Por quê? Ele quer nos fazer participantes dessa natureza divina numa comunhão eterna e inquebrantável. Por isso que a nossa Eucaristia é uma antecipação já do céu. Por isso que a missa é o céu na terra, como dizia São João Paulo II, o grande. A missa é o céu na terra, porque já é uma antecipação dessa nossa união final com Cristo. Então, gente, é tudo muito maravilhoso isso. E aí nós entramos naquele momento da subida. Então, o batismo de Jesus é a primeira regeneração, né? Desculpa, eu tinha esquecido. O nosso batismo. A transfiguração de Jesus é a segunda regeneração, que é a nossa ressurreição. Então, a subida de Jerusalém, que aí entra o início da paixão, né? A subida de Jerusalém, gente, mostra o quê? Que Jesus, ele se entregou voluntariamente. Quando Jesus pede para Pedro e João irem atrás de um jumento, de um burrinho, para que ele entre em Jerusalém, ele já está mostrando que ele é o Messias humilde, que ele é o Messias que ele vai se entregar, ele vai se colocar inteiramente nas mãos do Pai para pagar os nossos pecados. Ele vai mostrar o amor de Deus, ele vai mostrar como nós devemos ser santos, ele já vai antecipar com isso a sua paixão e morte, depois da ressurreição, a nossa participação na natureza divina, que são os motivos pelos quais Jesus se encarnou. Perceba, a subida a Jerusalém, portanto, é a mostra, a prova que Jesus se entregou voluntariamente, como ele mesmo disse, ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo, tá? Ele se entrega. E isso nada mais é do que um chamado para nós. O nosso chamado é nos entregarmos inteiramente, é nos fazermos doação de nós mesmos. O Papa João Paulo II falava muito a doação de si. Num casamento, o marido se doa totalmente para sua mulher, a mulher se doa totalmente ao seu marido. Por que o Senhor usa tanto essa analogia esponsal? Desde o povo de Israel, ele chamava o seu povo de sua esposa. E tem momentos do Antigo Testamento em que o Senhor compara, né, ele como um esposo fiel e sua esposa como uma prostituta. E mesmo assim ele se mantém fiel. Percebam, gente, isso mostra a entrega voluntária do Senhor, que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor se mantém fiel. E aí nós voltamos para aquela humildade que é necessária para quem quer entrar no reino de Deus. A humildade de se reconhecer pequeno, de se reconhecer pecador, de se reconhecer miserável e de se converter, de mudar de vida. Por quê? Porque o Senhor mostra e se entrega totalmente por nós. A entrada em Jerusalém mostra
a vinda do reino. Jesus entra em Jerusalém, aclamado pelo povo. Hosana, o filho de Davi. Hosana quer dizer salva-nos, né? Olha o que diz aqui o 559. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Ora, o Rei de Glória entra em sua cidade montado num jumento. Agora, gente, grifem isso no catecismo, coloquem flecha, coloquem tudo. Grife, olha o que diz aqui. Não conquista a filha de Sião, Jerusalém era chamada a filha de Sião, figura de sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Isso é maravilhoso. Não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Então, gente, qual que é o nosso papel? Sermos humildes. Quando somos humildes, e isso é uma dificuldade, né? No mundo em que pede likes, que as pessoas postam fotos no Instagram, esperando ver quantos likes elas vão receber, esperando ver quantos compartilhamentos vão ocorrer. Um mundo em que a gente quer atenção para nós mesmos, um mundo que a gente é um mundo plástico, né? É um mundo em que a gente quer ter a nossa aparência como a mais importante, a nossa aparência é o que vale. Num mundo desse, o que acontece? A humildade é difícil. É difícil a gente ser humilde, mas nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que ser esse burrinho. Nós temos que ser esse burrinho. Por quê? O burrinho não foi enxergado pela multidão. Quem foi enxergado pela multidão? Jesus. É Jesus que é visto pela multidão. O burrinho está lá como simplesmente aquele que leva o rei, aquele que leva o filho de Davi, é aquele que leva a salvação. Nós não somos a salvação. Quando nós estamos numa sala de catequese, nós não somos o centro. Nós não somos a salvação. A salvação é o Senhor, é Jesus, é Cristo. E nós temos que dar o testemunho da verdade como? Pela humildade. Só pela humildade que o Senhor vai aparecer. E é o que São João Batista disse. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Gente, eu preciso diminuir para que Jesus cresça na minha vida e na vida daqueles que eu proclamo o Evangelho. Tá? Então vamos lá, continuando. Aí, a entrada em Jerusalém, nós entramos no mistério pascal. E o mistério pascal é o quê, gente? É a paixão, morte, ressurreição e glorificação do Senhor. Tá? Como disse, é o centro da Boa Nova. Né? É o centro da Boa Nova. E o que aconteceu? Por que Jesus foi condenado, gente? A condenação de Jesus ocorreu por quê? Porque ocorreram acusações religiosas falsas contra Jesus. Várias acusações religiosas falsas. E isso é bem explorado pelo catecismo a partir do 574, até o 576 vai falar sobre isso, né? São acusações falsas. Quais são essas acusações, gente? Que Jesus, ele era contra a lei. Que Jesus fazia coisas contra o templo. E que Jesus pregava contra a fé no Deus único e Salvador. Essas são as acusações falsas, tá? Falsas. Por quê? Os fariseus, os mestres da lei, eles diziam que Jesus, ele era contra a lei, que ele era uma pessoa que... O que acontece? Que Jesus, ele não obedecia a lei do sábado, né? Os seus discípulos não obedeciam às leis rituais, por exemplo, de lavar as mãos. Você se lembra daquela imagem em que os fariseus perguntam, mas por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Né? Daquela situação em que os discípulos, passando por uma plantação de trigo, com fome, eles colhem as espigas de trigo e comem as sementes. Né? Então, Jesus, ele é acusado de ser contra a lei, mas não é contra a lei. Por quê?
Jesus dá o pleno cumprimento à lei, gente. O pleno cumprimento à lei. Né? Olha o que diz aqui o 577. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não, não vim para abolir, mas para cumprir. Né? É importante aqui que diz aqui o 578. Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade até seus mínimos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Tá? E aí, o 580 diz isso também, na primeira parte do 580. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino. Então, Jesus veio aqui para quê? Para cumprir a lei perfeitamente, coisa que os judeus não faziam. Vejam, uma das partes que Jesus fala sobre ele ser o legislador, né? Quando ele fala lá no Sermão da Montanha, né? Sobre adultério. Quando ele fala o seguinte, que você já comete adultério quando você olha a mulher do outro com desejo. Quando você olha o homem da outra com desejo, você já comete o adultério em seu coração. Mas isso é muito mais difícil do que o adultério previsto pela lei, né, como era cumprido pelos judeus. Mas o Senhor é o único que é capaz. E nós só podemos cumprir essa lei com a graça de Deus. E aí vem a necessidade da graça, né? Vem a necessidade da graça. Então vamos lá. Jesus, ele deu-lhe pleno cumprimento. Segundo, com sua morte, ele redimiu nossas transgressões. Olha o que diz aqui, no 580, a segunda parte. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticaram todos os seus preceitos. De fato, pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Então, gente, Jesus cumpriu tanto a lei que ele morreu pelas pessoas que transgrediram a lei. Jesus, com sua morte, redime as nossas transgressões da lei. Por quê? Porque nós não somos capazes, pelas nossas próprias forças, de cumprir a lei. Quando nós falamos que somos capazes de cumprir pelas nossas próprias forças, nós somos pelagianos, tá? Isso é uma heresia, o pelagianismo, né? Todos aqueles livros de autoajuda, aquela coisa, você pode, o segredo, né? Você pode, coloca na sua cabeça que você consegue. Isso é pelagianismo. Nós, para cumprirmos a vontade de Deus, nós precisamos da graça. Por isso nós precisamos o quê? Da oração. Nós precisamos da frequência dos sacramentos, especialmente da reconciliação e da Eucaristia, né? Especialmente da reconciliação e Eucaristia. Então, oração, penitência, né? Sacramento da reconciliação, da confissão e da Eucaristia. Isso nos dá a graça para cumprirmos a lei. Além disso, Jesus, deu-lhe a interpretação definitiva da lei. A interpretação definitiva foi ele que deu. Olha o que diz aqui o 581. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Com frequência, argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei. Ele chocava, né? O que Jesus ensinava, ele chocava. Já que não se contentava em propor uma interpretação em grau de igualdade com a deles, porque ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Nele, a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, por isso que Jesus é tido também como novo Moisés, tá? Enquanto Moisés sobe no Monte Sinai para receber as leis de Deus, Jesus, como novo Moisés, sobe no monte para fazer o sermão da montanha. Jesus se faz ouvir novamente sobre a montanha das bem-aventuranças. Olha o que diz aqui. Ó. Esta palavra não revoga a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo definitivo a interpretação última dela. Olha o que diz Jesus no sermão da montanha inteiro, gente. Ele diz assim, ouvistes também o que foi dito aos antigos? Ora, então eu vos digo. Com esta mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Então, gente, lembram que os fariseus eram condenados por Jesus porque eles traziam o quê? Tradições humanas. A questão de lavar a mão com tanta
avidez, né? Todos aqueles cumprimentos da lei não eram cumprimentos da lei, eram tradições humanas. E Jesus ele veio trazer o cumprimento perfeito da lei, que hoje nos é colocado pela igreja, tá? Jesus e o templo. Jesus, ele teve um mais profundo respeito pelo templo, né? Lembra muito bem, gente, que Maria e José levaram Jesus, estavam 583, 40 dias após o seu nascimento, para ser apresentado no templo. Com 12 anos, ele decide ficar no templo. Durante os anos da sua vida oculta, ele subiu ao templo cada ano. Ele subiu ao templo. E, no mínimo, por ocasião da Páscoa, ele subia ao templo. E, no seu ministério público, foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém. A gente pode ver que Jesus ele sobe várias vezes a Jerusalém com seus discípulos. Não só no momento em que ele é morto, tá? Então, Jesus, ele fala que, olha o que diz o 584. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus, tá? Então, ele tem um profundo zelo. Olha o que ele fez quando ele expulsa os vendilhões do templo, né? Não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo por sua casa, por tua casa, há de me devorar. Então percebam, gente, que Jesus tem um mais profundo respeito pelo templo. Mas, o que acontece? Ele é um lugar privilegiado de encontro com Deus, como eu já disse. Mas Jesus anunciou a sua destruição. Jesus anunciou a sua destruição, por quê? Olha o que ele diz. 585. No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Isso ocorreu, literalmente, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém pelos romanos, tá? Então, isso vai... Quando a gente sabe dessa destruição do templo no ano 70, tá? Nós vamos entender várias passagens da Bíblia quando Jesus fala assim, por exemplo, não passará essa geração até que venha o reino de Deus, até que tudo aconteça. Como não passará essa geração? Os discípulos passaram, ainda não veio a segunda vinda. Mas Jesus estava falando do quê? Da destruição do templo, no ano 70. Tá? Estava falando disso. Isso Jesus anunciou. Por que Jesus anunciou essa destruição, gente? Porque ele se identificou com o templo. Isso é muito importante. Está lá no número 586, na segunda parte. Jesus, mais ainda, identificou-se com o templo, ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, destruição que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Aí Jesus diz, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Agora eu vou explicar, isso é muito importante. Gente, Jesus se identificou com o templo. Jesus, ele é o sacerdote e, ao mesmo tempo, ele é a vítima. Tá? Lembram-se da última ceia. Jesus, ele é sacerdote e, ao mesmo tempo, vítima. Por que ele é sacerdote e vítima? Porque ele institui, com a morte sua na cruz, o novo sacrifício da nova aliança. Isso a gente ouve todas as missas, né? Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue que será derramado por vós. Vejam, gente, o sacrifício da nova aliança é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, que se fez sacerdote e vítima para nós. Entenderam? Ele é sacerdote e vítima. Por isso, o nosso devido respeito aos templos que nós temos hoje. As nossas igrejas são templos. Por que são templos da nova aliança? Porque toda igreja, todo templo vai ter lá o seu tabernáculo, onde nesse tabernáculo nós temos o quê? O próprio Cristo presente nas aparências do pão. Jesus eucarístico, ele está lá. Então, por que nós nos ajoelhamos no momento que nós ingressamos na igreja? Por que a igreja ela tem que ser um lugar de oração? Agora, vamos lembrar, gente, tudo aquilo que Jesus falava e vivia
os mistérios da vida da infância, da vida oculta e da vida pública de Jesus servem para quê? Para serem sinais para a nossa vida. Aí é o momento que a gente começa a pensar. Qual o respeito que nós temos dentro da igreja hoje? Dentro do templo em que Jesus está lá presente. Gente, na antiga aliança, o que acontecia? Só Deus perdoa os pecados. Isso eu vou falar daqui a pouco, em 5 minutos, que nós vamos falar de Jesus e a fé no Deus único e Salvador. Mas como que era o perdão dos pecados no sacrifício da nova aliança, gente? Ele era como? Ele era feito pelo sumo sacerdote, no Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote, né? E por meio do sacrifício no templo. O sacrifício não era feito nas sinagogas. O sacrifício era feito no templo. O dia de Yom Kippur é o quê? É esse dia que o sacerdote entra no Santo dos Santos e ali oferece o sacrifício para expiação dos pecados de todo o povo, tá? É nesse momento em que ocorre essa situação em que Jesus, nesse ponto, ele é o novo templo, né? Ele se identifica com o templo. Quando ele até fala, destrua esse templo, que em 3 dias eu reconstruirei. Aí eles falavam que Jesus estava pecando contra o templo, né? Mas Jesus estava falando do próprio corpo. Então, é um momento de nós termos ciência de que nós, ao ingressarmos nos nossos templos católicos, que nós temos o tabernáculo, nós temos lá o sacrário em que Jesus está presente, nós temos que ter um profundo respeito. Profundo respeito. As pessoas hoje em dia, gente, veja as nossas missas. As pessoas, elas ficam conversando até o último momento, até o momento que a música começa a cantar. E é um converser, aquela coisa, o pessoal conversando, dando risada, contando piada, olhando Instagram, conversando, respondendo WhatsApp, dentro do templo. Mas assim, meu Deus, será que a gente não percebeu que lá é a morada do Altíssimo? Percebam, gente, vamos fazer o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela foi o quê? Ela foi superada pela Nova Aliança, sim, mas ela nos mostra o respeito que a gente tem que ter para com o Senhor. Olha o respeito que Jesus tinha para com o templo. Quando ele chega e expulsa os vendilhões, falando que lá é a casa de oração. Nós vamos ficar contando piada dentro da igreja. Nós vamos ficar vendo Instagram, vamos vendo TikTok. Eu vi gente, eu já vi adolescente vendo TikTok dentro da igreja. Sabe? É uma coisa que nós temos que falar para os nossos catequizandos. É uma coisa que a gente tem que explicar para os nossos catequizandos, né? Eu e a Raquel sempre tivemos um cuidado, não que nós somos exemplos para nada, tá, gente? Não é nada disso. Mas foi algo que uma vez tocou para mim, isso desde pequeno. Desde pequenas nossas filhas, nós nunca deixamos elas levar brinquedo na igreja. Por quê? Porque é uma coisa que eu e a Raquel chegamos à conclusão que a igreja não é lugar para ficar brincando. É um lugar que elas já, desde bebezinhas, elas já têm que ter noção de que elas estão perante o sagrado. Estão perante o Santo dos Santos, perante o Altíssimo, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa noção. E para a gente acabar o nosso encontro de hoje, que já passa de 1h24 já estou contando aqui, Jesus é acusado de ir contra a fé no Deus único e Salvador. Por quê, gente? Porque ele, ao dizer que perdoava os pecados, isso não foi, eu não vou nem citar todas as vezes que ele disse isso, ele disse muitas vezes, eu vou citar a passagem mais emblemática, que é quando os amigos do paralítico, Jesus estava numa casa, toda lotada, eles não conseguiam entrar, tiveram que abrir o telhado da casa para descer. Jesus cura o paralítico? Não de início. O que ele fala para o paralítico? Os teus pecados estão perdoados. Isso fez o quê, gente? Isso escandalizou as autoridades, porque só Deus perdoava os pecados. Lembra que eu acabei de falar que na Antiga Aliança, os pecados eram perdoados lá no sacrifício no templo. Lá no sacrifício no templo. Então, aí era o momento de perdão dos pecados, mas Jesus não, ele disse que ele estava perdoando os pecados, ou seja, ele estava se identificando com o próprio Deus.
Jesus se identificava com o próprio Deus. E isso, gente, pede o quê? Pedia para as pessoas da época e para nós hoje um ato de fé em razão das obras de quem? Do Pai. Deus Pai Todo-Poderoso perdoa os nossos pecados, que é uma exigência de conversão, não é? Então, vejam bem, aqui, o 589, Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. No entanto, foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Por isso disseram com razão, cheias de espanto, só Deus pode perdoar os pecados. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade, e sua pessoa torna presente e revela o nome de Deus. É fantástico isso aí. O 590. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Quem não está comigo é contra mim. Assim também, quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi o chamou o Messias de seu Senhor, e quando afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, e até eu e o Pai somos um. Então, Jesus afirma a sua divindade, e no final ele pede que as autoridades tenham fé nele. Olha o que ele diz. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realizava. Lembra dos milagres, dos sinais? Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo. As autoridades da época, gente, eles tinham que morrer para todas as suas ideias. Isso serve para nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus, nós temos que nascer de novo, nascer do alto, morrer para as nossas ideias, para as nossas opiniões. Ah, mas eu não concordo com o que a igreja diz aqui. Ah, eu não concordo com isso aqui. Eu não concordo com aquilo lá. Opa, calma aí. Nós queremos fazer a nossa religião ou nós queremos nos dobrar humildemente ao Senhor, né? E, no final, essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento da incredulidade. Muitas vezes nós agimos por ignorância, né? Eu mesmo, durante a minha vida, muitas vezes fui ignorante, não conhecia aquilo que a igreja dizia, e agia por ignorância, achava que aquilo estava certo e pronto, acabou. Né? Quando nós formos falar de mandamentos lá na frente, aí nós vamos dar exemplos, né? Mas muitas vezes, nós sabendo a verdade, nós endurecemos nosso coração. E ao endurecermos nosso coração, nós condenamos Jesus à morte novamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, muito obrigado por me aguentarem falar durante 1h30 sem parar de novo. Obrigada a você. Muito, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem falar. Senão eu já encerro a nossa gravação de hoje, né? E partimos para mais uma semana de fé, de luta, de combate. E é isso. Tá bom? Beleza, gente? Então eu vou encerrar aqui a nossa gravação. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois ou reler o catecismo. Hoje nós lemos, portanto, até o número 594. Tá? Só conferir aqui. Hoje foi até o 594. Então, no nosso encontro que vem, nós vamos começar Jesus morreu crucificado. Tá bom? Ok. Então, fiquem Obrigada, com Deus. Victor. Grande abraço, tá? Obrigada. Tchau, tchau para todo mundo. Gratidão. Tchau, tchau para vocês também. Tchau, tchau.